E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos continuar nossa andança pelo multiverso DC, indo parar agora na Terra 35, que é um outro mundo paralelo que a DC não explorou nada. E esse foi nada mesmo porque eu já falei sobre a Terra 36 e lá pelo menos já apareceram algumas edições do Corredor Vermelho e o Raio de Luz algumas vezes. E já que eu toquei no assunto, se você quiser conhecer outras terras paralelas, é só acessar a playlist acima. E como de costume, eu sempre explico como foi essa terra nos antigos multiversos pré-crise e pós-crise infinita, mas essa Terra 35 em específico também nunca foi explorada por lá. Então, pós-Flashpoint, ou a partir dos 952, foi criada a Terra 35 e no Guia do Multiverso tem a seguinte descrição. O Supremo é um grande herói da Terra 35, que é um sensacional pseudo-verso de universos artificiais construídos pelos monitores. E o Supremo é um orgulhoso membro dos Super-Americanos, que é um grupo de heróis desse mundo, que também faz parte o Policial Estelar, o Homem Mercurial, a Senhorita X, o Homem Transformação, a Majestade, que é a Rainha de Vênus, o Olimpiano e o Coruja. E como podemos ver, o Supremo é o principal herói desse universo, né? Aí eu até fui pesquisar, será que já existiu algum Supremo no universo DC? E nós até já falamos de um deles, né? Que seria uma cópia do Superboy lá do pré-crise. Então tem aqui no vídeo acima que eu citei várias cópias que apareceram ao longo do tempo do Superboy. E assim, eu tenho muito orgulho desses vídeos que eu faço, né? Porque só aqui você vai encontrar essas coisas. E também apareceu um Supremo na Quality Comics, né, que era um vilão, na verdade era um ditador de uma nação fictícia da Europa chamada Romiro, né? E esse vilão geralmente enfrentava o herói chamado Capitão Triunfo. Só para avisar que esse triunfo da Quality não é o mesmo triunfo que já apareceu no pós-crise, né? Até já colocaram nos comentários aqui para falar sobre ele, só para separar essas duas versões. E de onde foi que o Morrison tirou essas ideias para criar esses personagens da Terra 35, né? Dando uma pesquisada, eu vi que eles são na verdade uma homenagem da DC em relação aos personagens criados pelo Rob Liefeld, né? Que por sua vez fez esses personagens dele copiado da DC também. Ou seja, é mais um exemplo da cópia das cópias que já falei também igual na Terra 36. E para quem não sabe quem é o Rob Liefeld, ele ficou marcado nos anos 90 por seu traço, né, com personagens extremamente musculosos, no nível exagerado mesmo. O mais clássico é essa imagem aqui do Capitão América, né, que é bem exagerada aqui o peitoral dele, e sempre rende vários memes até hoje por conta disso. E outra curiosidade interessante, que para ironia do destino, quem fez alguns personagens, né, dessas cópias aqui da DC Comics foi o próprio Alan Moore, sim, aquele sujeito que não aceita que ninguém mexa ou adapte suas criações. Ele criou várias coisas copiadas da DC também, né? Mas vamos agora por partes. Na Terra 35, o principal personagem, como eu já falei, é o Supremo. Em inglês, ele se escreve da mesma forma, né? Supremo, né? Só muda realmente a pronúncia porque é em inglês. E ele foi baseado no Supreme, né? Criado pelo Rob Liefeld lá em 92 pela editora Image Comics. Depois esse personagem ficou pulando de editora em editora, né? E depois para Maximum Press, depois para Awesome Comics e por fim na Arcade Comics. Eu não sei se atualmente ele está na Arcade, porque não faz tempo que eu não vejo notícia deles. E no Brasil, ambos esses personagens, né, o Supremo e o Supreme, ficaram traduzidos aqui como Supremo, mas eu queria expor essa diferença do nome deles em inglês, para não dizer que é a mesma coisa lá fora também. E podemos ver que claramente o Supremo é uma cópia do Superman, né? Quando o Rob Liefeld criou, ele é mais ou menos uma versão egocêntrica e até mais violenta que o próprio Super. E um detalhe assim que talvez alguns de vocês não saibam é que assim, o Supremo da Terra 35 não apareceu pela primeira vez no Guia do Multiverso, e sim lá na crise final, né, no caso. Quando até o Capitão Marvel, ele aparece que ele tinha recrutado várias versões de Superman pelo multiverso, então essas versões vêm para participar da batalha final. É tanto que o Supremo aqui não tem nenhum balão de fala, né? Só aparece realmente na imagem mesmo. É tanto que nessa imagem aqui dá até para ver o Optiman da Terra 36 aparecendo pela primeira vez na DC por aqui. E fora isso, né, apareceu lá no guia e também apareceu numa revista lá da Liga da Justiça quando o Superman convoca vários seres do multiverso para alertar sobre a Perpétua. Então foram só essas aparições, então não tem nada de informação. Então para entender esses personagens eu precisei pesquisar da inspiração de onde eles vieram, né? Pesquisar nas histórias lá que o Robert Liefeld escreveu e principalmente o Alan Moore também.
Então primeiro vamos falar do principal, né? O Supremo, lá do Rob Liefeld, né? Que surgiu na revista do Youngblood número 3 em 92 e logo depois ganhou sua revista própria. Mas só quando a revista do Supremo saiu da Image para Maximus Press que o Alan Moore até assumiu essa revista na edição 41 com a capa clássica copiando a capa do Superman número 1 lá de 39. E da edição 41 até a 52 o Alan Moore trabalha bastante o grupo de heróis desse mundo, que seria a Aliança dos Supermans da América, que seria um grupo de heróis inspirados na Liga e Sociedade da Justiça, né? Tanto da Era de Ouro e Era de Prata. A similaridade era tanta em relação aos da DC que esse grupo da Aliança do Superman da América ele começou em 41, se aposentou nos anos 50 e depois eles reativaram a equipe somente com alguns membros em 1960 com o nome de Os Aliados. Então a história desse universo começa em 1925, quando um garotinho do interior chamado Ethan Crane ele estava brincando com seu cachorro Radar, até que eles encontraram um buraco gigante com uma pedra de meteoro branca no centro. Então o Ethan entra em contato com essa pedra, ele desmaia, ele fica totalmente branco. Então o seu cachorro acaba salvando, ele puxa o garotinho para longe da pedra e também o cachorro acaba desmaiando também. Quando o Ethan acorda, somente o seu cabelo continuava branco e logo depois ele percebe que ele e o seu cachorro têm poderes de super força, voo, parecidos com os poderes do Superman. Então a partir de então o Ethan tingia seu cabelo de preto e agia como um super-herói chamado Kid Supremo. E ele tinha aqui seu arqui-inimigo, o Dario Dex, né, que seria uma cópia do Lex Luthor, com algumas ideias do Ultra Humanoide. E o Kid Supremo também tinha seu interesse amoroso na era da adolescência, né, que seria inspirado na Lana, que seria a Judy Jordan. Então no lugar das iniciais LL de Lex Luthor e de Lana Lang, ficou DD, né, de Dario Dex, e JJ de Judy Jordan aqui. E em uma de suas aventuras, né, ele entra para a Liga do Infinito, que seria a cópia da Legião dos Super-Heróis, que nessa versão eles não são só do futuro, e sim de todos os períodos do tempo. Então, estilo até os Mestres do Tempo do Hip Hunter. E a base de operações desse grupo era na chamada Torre do Tempo, que ficava no século 25, e era uma espiral, né, meio que uma escadaria em espiral, que você podia ir até o começo de tudo, né, com o Big Bang, e até também o fim dos tempos. E da Liga do Infinito vale destacar aqui a Zyla Zard, né, que seria a Garota do Futuro, e uma análoga da Saturne da Legião dos Super-Heróis, e o Gigantro, né, que seria um ser da cavernas que falava a palavra Gnar, né, quase como o Gnark lá dos Jovens Titãs. E quando adulto, o Ethan deixou de lado o nome Kid, né, no caso, e assumiu somente a identidade de Supremo, lutou lá na Segunda Guerra Mundial e daí que formou a Aliança do Superman da América. 3 desses membros desse grupo foram criados pelo Rob Liefeld, né, o próprio Supremo, como eu já falei. Depois o Duro de Matar, que foi o primeiro ciborgue criado pelos militares dos Estados Unidos. E por fim a Glória, né, que seria uma análoga da Mulher Maravilha, e ela é meio amazona e meio demônio no caso. Até depois ela e o Supremo chegam a ter uma filha, né, que depois vai assumir a identidade de Lady Suprema. Já 2 personagens dessa equipe foram criados pelo Eric Larsen, né, e vieram da revista Savage Dragon, e depois foram emprestados ao Rob Liefeld, né, enquanto ele ainda era da Image Comics. E esses personagens são o Poderoso Homem, né, que é o análogo aqui ao Capitão Marvel, que era uma entidade que assumia o corpo de humano, e também tem o Super Patriota, né, que seria aqui a cópia do Capitão América, que durante, né, a Era de Ouro, né, na Segunda Guerra, ele era justamente o próprio nome dele, né, era um herói patriota e depois até se tornou um ciborgue depois disso. Já o resto desse grupo foram criações do Alan Moore, né. Primeiro tem aqui a Gata do Beco, seria uma cópia da Mulher Gato, mas tinha trejeitos também da Canário Negro, né, porque ela usava um chicote e aquela meia arrastão. Aí também tem o Mão Negra, que seria um análogo aqui ao Lanterna Verde, que ele usava um projetor de luz no peito e ele conseguia fazer algumas sombras com sua mão. Depois tem o Doutor Foguete, que seria aqui a cópia do Flash, e ele tem até um foguete na cabeça. Eu não sei se ele voa aqui, mas ele é o velocista dessa equipe. Depois mostra que no futuro, né, o Doutor Foguete teve uma neta que também usava esse mesmo nome como heroína. Seguindo em frente, tem também o Jack O'Lantern, né, que seria um apelido americano para aquelas abóboras iluminadas no Halloween. Aqui ele seria um análogo do espectro lá da Sociedade da Justiça, e também seria uma entidade cósmica que usa humanos como hospedeiro. Ele carrega uma lanterna, né, tipo meio que um lampião aqui, e é conhecido por conjurar cortadoras de grama gigantes para espantar seus inimigos. Depois tem o Professor da Noite, que é o análogo do Batman aqui, juntamente com o Doutor Meia-Noite.
e tem uma ajudante chamada Crepúsculo, que é a sua sobrinha e é uma espécie de Robin aqui nessa versão. Depois tem o Roy Roman, né, que seria um ser aquático desse universo e análogo ao Aquaman. E também, se lermos o nome Roman ao contrário, o que é que dá, né? Namor. Né? Também tem uma cópia do Namor também. Depois tem o Smith com seu livro de histórias, né? Que ele, na verdade, ele seria meio que um mascote da equipe, meio que uma cópia do Johnny Trovoada. E ele carregava esse livro que funcionava mais ou menos como o Relâmpago, né, também na DC. E nesse livro, quando invocados, vinham uns seres da literatura para ajudar ele. E por fim tinha o Ceramista, né, que pelo visual não dá nem para disfarçar, foi inspirado no Sandman Wesley Dodds, né, é tanto que ele tinha a máscara de gás e a arma aqui também. E como eu falei antes, esse grupo atuou na Segunda Guerra e se aposentou em 1950, e quando eles voltam nos anos 60 como os aliados, somente alguns membros retornam e entraram outros poucos, né, como o Caçador do Espaço, que seria o análogo aqui ao Caçador de Marte, mas ele era vermelho, e o Pescador, né, que seria aqui uma cópia do Arqueiro Verde, mas usava uma vara de pescar. E fora desse grupo, tinha vários personagens desse universo que era cópia da DC, como também cópia da Marvel, né? Por exemplo, o Polyman, que seria um análogo ao Homem-Borracha, misturado com o Homem-Elástico aqui, aparece também. O Supremo, ele tinha uma irmã adotiva chamada Suprema, né, que tinha até um gatinho também. O corte de cabelo dela na adolescência também denunciava totalmente quem ela era, né, que é a Supergirl. E outro detalhe legal é que tinha também a Cidadela Suprema, né, que era uma cidade que ficava no céu. E só lembrando que esse nome é baseado na Cidadela Secreta, que é a Fortaleza da Solidão do Superman da Terra 2, na Era de Ouro, né? E aqui nessa imagem é bem legal que eles mostram cada cômodo dessa cidadela e tal. Estilo que a DC já fez até com a Batcaverna lá, né, em algumas imagens. Então, já que eu apresentei vários personagens, contei a história do Supremo um pouquinho, né, pra vocês, vamos fazer aqui o cara a cara, mostrar quem dos personagens da Aliança Superman da América é em relação aos personagens da Terra 35. O primeiro é o Supremo, que já dá pra ver que é o próprio Supremo, não precisa nem falar mais nada dele, né? Ao lado aqui do Supremo tem o Coruja, que seria o Batman desse universo. Na verdade ele seria o Professor da Noite, mas não tem nada a ver aqui de propósito. É que esse Coruja é uma das versões, né, do que aconteceria se o Bruce não tivesse tornado o Batman, que apareceu lá em Batman 256, ele tem várias versões aqui, e aqui ele se tornou o Coruja nessa história. E do lado direito do Supremo temos aqui o Olímpico, né, que ele seria o análogo ao Pescador lá do Aliança do Superman da América. E ao lado dele tem a Majestade, que é a Rainha de Vênus, que é a versão da Glória. Essa fica até mais fácil de identificar. Já ao lado aqui tem a Senhorita X, que eu acho que seria a análoga lá da Gata do Beco, né, por conta do chicote principalmente. Mas até visualmente poderia ser baseada também na Crepúsculo, né, a sidekick do Professor da Noite. Eu realmente não sei o que se passa na cabeça do Morrison, ele nunca falou também, então fica essa dúvida aqui. Depois tem o Homem Mercurial, que é claramente a cópia do Homem Foguete, né, que seria o velocista desse universo. Depois vem o Policial Espacial, que seria baseado no Caçador do Espaço, né, o análogo lá do Caçador de Marte. É tanto que eles têm uma estrela, cada uma estrela diferente, né, mas pelo menos tem esse símbolo aqui em comum. E por fim tem o Homem Transformação, né, que esse já está bem mais na cara, né, que seria um análogo ao Polyman. Até essas duas imagens são bem parecidas mesmo. E como vocês podem ver, esse universo do Rob Liefeld é muito rico, né? Tem muito mais personagens que eu nem falei, como até a cópia aqui do Wolverine, por exemplo, né? Teria muita coisa para contar, mas deixa aí para uma outra oportunidade, né, se vocês quiserem depois. Mas me fala aí nos comentários, você conhecia esse grupo aí que foi criado inicialmente pelo Rob Liefeld, lá no Youngblood, conhecia esses personagens e tal, tinha identificado o Supremo lá na crise final? Me conta aí nos comentários, me fala também o que você está gostando dessa série do multiverso. Prometo que vou falar também depois da Terra 38, que já pediram, pode deixar que tá na lista. E eu queria que vocês deixassem o like aí, né, que ajuda demais o canal, né, compartilha com os amigos o vídeo e tudo mais. Lembrando, pessoal, que tem o Pix do setor, que eu estou esquecendo de pedir nos últimos vídeos, mas quem quiser ajudar o setor mandando alguma colaboração no Pix, né, então estou deixando aqui na descrição também, então ajuda demais para pagar o servidor do site e tudo mais, que já tinha contado para vocês. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!